Então, boa tarde a todos. Eu primeiro queria agradecer, me sinto muito importante, sendo a segunda pessoa a dar essa aula do Hot Topics de Critical Care. E nós vamos falar hoje dos novos antibióticos, porque é um assunto assim intrigante e muito gostoso de falar. Esses dois primeiros slides eu já mostrei várias vezes em algumas aulas, alguns já devem conhecer, que foi essa revista que eu achei muito interessante, quando falou sobre os motivos de morte, os maiores motivos de mortes a cada ano, nos próximos 50 anos, tá? Até 2050, aliás, nos próximos 30 anos, que mostra que muitas pessoas, 8,2 milhões de pessoas nos próximos 30 anos vão morrer de câncer, 100 mil a 120 mil de cólera, 1 milhão de diabetes, 1,4 milhões de doenças diarreicas, rubéola, acidente de tráfico, tétanos, e 10 milhões de pessoas vão morrer por bactérias multiresistentes. É claro que aí são pessoas, por exemplo, pode ter aqui dentro pessoas que têm câncer e morrem com bactérias multiresistentes, que têm acidente de tráfico e morrem com doenças com bactérias multiresistentes, ou assim por diante, diarreia, diabetes, e acabam tendo bactérias multiresistentes. Mas vê a proporção do problema que nós temos em mãos daqui por diante, né? Então, eu resolvi nessa aula fazer um pouquinho diferente, falar um pouco de resistência bacteriana para a gente entender depois como vai ser o mecanismo de uso desses antibióticos. Então, os mecanismos de resistentes, a gente tem alguns inerentes à bactéria, a gente sabe que tem algumas bactérias que são naturalmente resistentes a alguns antibióticos, né? E o mais importante disso são as alterações de porina. Depois a gente tem pacientes, seleção de mutantes resistentes, aquela história de a gente ter uma população bacteriana sensível, usar antibióticos, eles selecionar os resistentes que vão depois sobreviver. Isso é uma seleção de mutantes resistentes. Aqui a transmissão de cepas resistentes, que pode acontecer dentro de um mesmo paciente ou entre pessoas, né? Cepas resistentes. E, finalmente, o que mais nos importa, que é o que mais a gente vai estudar aqui, é a aquisição de novos determinantes de resistência, de novos determinantes. E dentro desses novos determinantes, a aquisição de resistência, são principalmente a mutação, que pode causar inativação, hiperexpressão ou modificação de genes, ou a transferência horizontal de genes mediados por plasmídio. Isso é uma coisa que eu acho intrigante e muito bacana a gente entender, que existe realmente uma troca genética entre bactérias. Essa foto é uma clássica, né, entre os infectologistas, uma foto muito antiga, e que mostra que bactérias que são diferentes, essa aqui é uma bactéria cheia de fímbria e a outra sem, então são bactérias de espécies diferentes, e que elas estão se comunicando através aí de um prolongamento da bactéria que está fazendo passar componente genético de uma para outra. Então, isso aí é uma transmissão de ensinamentos, uma ensinando a outra a ser resistente a antibióticos, por exemplo. Então, isso faz com que tenha um meio muito eficaz de transmissão de resistência entre populações de bactérias. Muito bem, uma vez adquirida a resistência, uma vez que os genes da resistência foram adquiridos, como é que esses genes se expressam para as bactérias, né? Então, a primeira coisa que pode acontecer é uma alteração da permeabilidade de membrana, que é aquela perda de porinas, que a gente falou que é até uma coisa comum nas resistências naturais das bactérias. Outra coisa é a bomba de efluxo, que é importante também para alguns antimicrobianos, que eles são introduzidos na bactéria e ela expulsa aquele antimicrobiano. Depois, a alteração do sítio de ligação, que é aquela alteração do PBP, que é onde o antibiótico se encaixa perfeitamente. E, finalmente, a produção de enzimas, que é a coisa que mais nos interessa aqui hoje. Então, eu já falei aqui que a alteração da permeabilidade é a perda do poro, né? E aqui a produção de enzimas, que ela finalmente inativa os antibióticos. As enzimas, elas vão e destroem o antibiótico naquele espaço periplásmico. Então, quais são as enzimas que nos interessam? Penicilinases, cefalosporinases, carbapenemases e modificadoras de aminoglicosídeos. Falar um pouco delas aqui. Então, só para a gente entender, fazer uma revisão aqui, os principais beta-lactâmicos são antibióticos que têm sempre um anel em comum, esse anel central. E essa cadeia lateral é que modifica de acordo com a classe dos antibióticos. São os beta-lactâmicos. Eles atuam inibindo as PBPs de forma irreversível e impedem a formação da parede celular. Então, eles matam a bactéria no que ela tem de mais importante para a defesa, que é a formação da parede. Então, a bactéria, o que ela vai fazer? Ela vai tentar sobreviver àquela situação de uma presença de um antibiótico, vai tentar ser resistente, e ela começou então, no caso dos antibióticos beta-lactâmicos, as bactérias começaram a produzir beta-lactamase. E o que foi que a indústria farmacêutica fez? Associou então um beta-lactâmico com os inibidores de beta-lactamase. Então, pegou o beta-lactâmico e associou com o inibidor de beta-lactamase. O que a bactéria fez a partir daí?
ela produziu beta-lactamase de espectro estendido, que é o SBL. Então, o SBL é um produto da bactéria que inativa o inibidor de beta-lactamase também. O que foi que a indústria farmacêutica fez depois disso? Produziu carbapenêmicos, que são produtos que eles são ativos contra bactérias produtoras do SBL. E o que a bactéria fez? Passou a produzir carbapenemases, tá? Então, isso aí, todas essas enzimas, as beta-lactamases de espectro estendido e os carbapenemases, quebram o anel central ali dos beta-lactâmicos, né? Então, é a forma da bactéria se proteger dos antibióticos. Muito bem. Então, vou falar um pouquinho de beta-lactamase, para a gente ter uma ideia. Vocês já sabem o que é beta-lactamase. O Ambler, que é um pesquisador antigo, já tinha dividido em 4 grupos, que são A, B, C, D. Tem uma superfamília chamada A, C e D, e um representante da família B, que é o grupo B de Ambler, que é chamado metalo-beta-lactamase. Então, a gente está aqui destacado porque o metalo-beta-lactamase é a beta-lactamase mais poderosa que existe, por isso ela faz parte de um grupo só para ela. Então, a metalo-beta-lactamase, ela confere resistência a todos os beta-lactâmicos, exceto o aztreonam, que é um monobactam, e eles não são inibidos por inibidores de beta-lactamase. Então, elas são as bactérias que produzem metalo-beta-lactamase, são aquelas que são as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos. Então, são mais do que os produtores de SBL. São o beta-lactâmico beta-lactamase mais poderoso que existe, o grupo de beta-lactamase mais poderoso que existe. Ok. Falando então, no geral, no comum, tem a AMP-C, que são transferidas por plasmídios e que dão pela presença do gene BLA-AMP-C. Quando a gente ouvir falar em BLA, é o gene que codifica aquela ação. Então, o gene que codifica a produção do AMP-C se chama o gene BLA-AMP-C. Então, elas podem ser transferidas por plasmídio, como no Citrobacter, Enterobacter, Morganella e assim por diante, e transferência genética por E. coli, Salmonella e Shigella. Existem as oxabeta-lactamases, que são produzidas por pseudomonas, mas hidrolisam também penicilina, oxacilina, cefalosporina e carbapenêmicos. Então, só para mostrar como os grupos são grandes. As beta-lactamases de espectro estendido também fazem parte daqueles grupos ABC, de A, C e D de Ambler, tá? Então, eles são um grupo de enzimas que são mediadas por plasmídio. Qual a importância de ser mediada por plasmídio? É que de um tempo, se você parar de usar aquele antibiótico, a bactéria para de transmitir plasmídios. Então, vale a pena a gente fazer um uso racional de antibiótico. Porque se a gente usar uma monotonia de antibiótico, aquele plasmídio vai sempre ser transmitido. Mas depois de um tempo de não uso, a bactéria esquece de reproduzir aquele plasmídio e transmitir para as outras, tá? Então, conseguem hidrolisar mais antibiótico do que os beta-lactâmicos simples, incluindo cefalosporina, monobactam e penicilinas. Geralmente são produzidos por enterobactérias, Klebsiella, Escherichia coli, Shigella e Salmonella, e podem ser inibidas por ácido clavulânico ou bactam, ou tazobactam. Então, essas são as beta-lactamases de espectro estendido. A gente tem um padrão de resistência que é mais ou menos conhecido no antibiograma, mas o importante é se a gente tiver uma identificação da produção dessa enzima pela bactéria. Elas não conferem resistência aos carbapenêmicos, tá? Então, as bactérias produtoras de ASBL, elas ainda são sensíveis a carbapenêmicos, tá? E aqui é que tem aquele detalhe que, se for sensível ao aztreonam, é também sensível aos inibidores de beta-lactamase, ok? Então, ainda continuando, falar sobre as beta-lactamases de espectro estendido, aqui só para mostrar que dentro da família CTX, a gente tem a KPC, que foi uma enzima que se disseminou muito pelo mundo e hoje em dia é que dá muito trabalho, né? Chama KPC porque ela foi produzida, inicialmente identificada em Klebsiella pneumoniae, é uma carbapenemase, carbapenem produtora de KPC, mas Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, mas não que seja exclusiva do Klebsiella, ok? Essa enzima. Muito bem, então essa KPC é uma carbapenemase que confere resistência à grande maioria dos antibióticos beta-lactâmicos através do gene BLA-KPC, está de novo ali o gene BLA, que é o gene que codifica, e atualmente é uma enzima de resistência principal das enterobactérias, tá certo? Tornando-se um sério problema clínico em todo mundo, e ela também é transportada por plasmídios. Aqui no Hospital São Domingos, a gente tinha há um tempo atrás um uso muito frequente de ciprofloxacina.
E a gente já percebeu que a gente, como parou de usar, na maioria das vezes, ciprofloxacina, a gente já começou a resgatar muito bem a sensibilidade à ciprofloxacina. Quer dizer que vale a pena a gente evitar o uso de antibióticos, porque o uso disseminado é sempre muito ruim. Ok, então vou falar um pouco da metalo. Então, metalo-beta-lactamase é aquele grupo B de Ambler, é aquele grupo que é mais pesado, tá? Então, elas conferem resistência a todos os beta-lactâmicos, exceto a astranam. A astranam é um antibiótico que a gente usou uma época, que no Hospital São Domingos a gente chegou a usar, mas que depois saiu assim de uso, porque ele induzia muito resistência, não contra ele mesmo, mas contra os outros. Era interessante isso. Eles não são inibidos por inibidores de beta-lactamase convencionais, geralmente coexistem com outros mecanismos de resistência, e geralmente estão presentes em acineto, pseudomonas e klebsiella. Inclusive, tem as subclasses de metalo-beta-lactamase chamado VIN, INP e Novadel metalo-beta-lactamase. Isso aqui foi o tema de minha tese de doutorado, foi mostrar a presença dessa metalo-beta-lactamase aqui em São Luís. Esse gene confere uma forte resistência aos carbapenêmicos e é um dos principais alvos para os novos fármacos. Então, o problema da resistência codificada e depois exibida por metalo-beta-lactamase causada são aquelas bactérias que são resistentes aos carbapenêmicos. Então, são bactérias muitíssimo resistentes. Então, é causada por essa enzima chamada metalo-beta-lactamase. Ok, a classe da serina dele é KPC e tem esses outros grupos, como eu já falei. Importante aqui que elas são sideróforos, ou seja, usam transporte de ferro. Isso para a bactéria é uma coisa importante. Tem um inibidor de beta-lactamase que se chama Vaborbactam, que a gente vai falar mais para frente dele. É o inibidor de beta-lactamase que restaura a sensibilidade do meropenem para o Pseudomonas, Klebsiella e acineto na presença dessa beta-lactamase. Vou falar dele mais na frente. Bom, já saí agora das beta-lactamases, já falei até das metalo-beta-lactamases, vou falar um pouco de carbapenemases, também divididas em classes, classe A, classe B e classe C. A classe A, ela hidrolisa carbapenêmicos, penicilinas, cefalosporinas e astronam. A classe B hidrolisa carbapenêmicos, menos o astronam, e as principais enzimas são VIN, INP e NDM, e a classe D hidrolisa oxacilina e cloxacilina. Só mostrando de novo aquela foto e mostrar que a forma mais eficaz de resistência aos carbapenêmicos é a produção de enzimas, tá? Pode ser transferida geneticamente de mãe para as filhas, como eu já falei, ou transferida por componentes móveis, que são plasmídeos e transposões. Uma vez que esse código genético já foi incorporado ao genoma principal da bactéria, toda vez que ela se reproduzir, ela vai fazer bactérias filhas que têm essa característica genética de produzir aquela enzima. Por isso que a gente não pode deixar que os plasmídeos eles sejam incorporados ao genoma principal. O único jeito da gente não deixar isso acontecer é a gente ter fazendo uso racional de antibióticos. Segundo esse autor aqui, Dalmolin, em 2017, ele falou que a bactéria se torna muito resistente quando tem o gene BLA-KPC e a perda da porina. Essa aí torna a bactéria praticamente resistente a todos os antibióticos. É a forma de maior resistência que existe, tá? Muito bem, então eu estou falando muito de gram-negativos porque a gente são onde tem as grandes novidades de antibióticos em gram-negativos. Só lembrando aqui a parede gram-negativa, aqui é o citoplasma, e aqui ao lado de fora ela tem a parede celular e a membrana aqui embaixo, tá? Então a parede celular tem os poros aqui, as porinas por onde o antibiótico tem que penetrar, chegando aqui no espaço periplásmico. Aqui no espaço periplásmico é onde tem as beta-lactamases, que se fossem essas estrelinhas aqui. Isso parece aquele joguinho de computador, né? Que eles ficam caçando o antibiótico. E quando o antibiótico entra, ele tem que primeiro passar pela porina aqui, ele tem que driblar as beta-lactamases e conseguir entrar aqui no citoplasma e se unir aqui às enzimas, as PBPs, que são as proteínas ligadoras de penicilina. Então, para todas se chamam proteínas ligadoras de penicilina, tá? Ok, então vamos começar a falar dos antibióticos, já tendo feito uma revisão, então, muito rápida e sucinta das beta-lactamases, né, metalo e carbapenemases, vamos falar um pouco dos antibióticos novos. Então, aqui com relação ao tempo, uma linha de tempo de 2014, em maio, foi liberado dalvabancina, depois tedizolida, orivacina, e aqui chegam os nossos, a partir daqui os que nos interessam, né? Em dezembro de 2014, o ceftolozona tazobactam, fevereiro de 2015, ceftazidima avibactam,
e em julho de 2017 o meropenem vaborbactam. Esses são então os 3 antibióticos que estão mais no interesse clínico, são esses que estão mais em uso, estão mais ajudando no tratamento de antibióticos de bactérias multiresistentes. Então, a indústria farmacêutica não produzia mais novos antibióticos porque era muito complicado e não tinha mais como eles fazerem novas drogas. Então, eles tiveram a ideia de começar a associar drogas antigas, especialmente beta-lactames, com inibidores de beta-lactamase. Então, de uma forma racional, vou mostrar para vocês. A primeira experiência foi esse meropenem com magnolol, em cepas de Escherichia coli. Esse NDM é aquele Novadelli metalo-beta-lactamase. Então, isso aqui em laboratório foi muito bom, até porque houve uma melhor ação do meropenem contra a Escherichia coli. Não só ele eliminava a beta-lactamase, como ele melhorava, ativa mais o antibiótico, tá? Então, isso aí foi muito animador. Atualmente, aprovados para o uso clínico estão ceftolozona tazobactam, ceftazidima avibactam e o meropenem vaborbactam, mas tem várias outras em desenvolvimento. Cefepime com tazobactam, aztreonam com avibactam. Vou mostrar para vocês lá na frente a importância que está voltando a ter o aztreonam. Ceftarolina com avibactam, imipenem com relebactam, cefepima com sidebactam e o meropenem com nacobactam. Então, são outras que estão em experimentos, mas ainda não estão liberados para uso clínico, tá? Então, olha só. Falar primeiro do ceftolozona tazobactam. É uma nova cefalosporina com potente atividade contra pseudomonas, especificamente. Ela é eficaz contra parte dos mecanismos de resistência do pseudomonas, como bomba de efluxo e alteração dos canais de porina. Então, ele é muito ativo não só contra carbapenemase, mas também as bombas de efluxo. A associação com tazobactam protege contra a degradação por beta-lactamase de espectro estendido e a AMP-C produzida pelas enterobactérias. Então, o que tem se visto? Que esses inibidores de beta-lactamase, eles cuidam da beta-lactamase e deixam o antibiótico livre para agir na bactéria, né? Inclusive, eles potencializam aquele antibiótico. Não só eles detonam com a carbapenemase, como eles ativam mais a função do antibiótico. Tá? A Verbaxa, ele é aprovado pela Anvisa, a gente já solicitou aqui no hospital, mas ainda não chegou. Aqui o mecanismo de ação, só mostrando também aquela coisa do espaço periplásmico, que ele age mais aqui no canal de porina e também na beta-lactamase. É um inibidor conhecido de beta-lactamase e impede a hidrólise da ceftolozona por enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Muito bem. Vamos chegar no nosso querido Torgena, que já foi liberado pela Anvisa e é o que a gente está começando a ter experiência de uso. Ele foi não aprovado primeiro da Europa para tratamento de infecções urinárias e pneumonias hospitalares e infecções por gram-negativos. Ceftazidima avibactam, ela tem uma atividade in vitro, especialmente contra a Klebsiella pneumoniae, produtora de KPC, especialmente com pacientes que têm bacteremia. Agora, não tem ação contra bactérias produtoras de metalo, beta-lactamase, tá certo? Nem de óxido. Então, ela pode não ter ação quando se trata de uma enterobactéria resistente a carbapenêmicos, ok? Vamos gravar esse detalhe que é importante lá na frente para a gente falar nisso aí. Então, ele inibe a atividade das PBPs, que são importantes para a síntese do peptidoglicã, é a ceftazidima que faz isso, e o avibactam se liga ao sítio catalítico da serina na posição 70 da beta-lactamase, e aí ele consegue fazer uma ligação que ele cancela a ação da beta-lactamase e deixa a ceftazidima livre para agir. Muito bem, então onde é que ela pode agir atualmente? Já em outros estudos já mostraram. Em enterobactérias, incluindo o KPC, Pseudomonas aeruginosa, estudos amostram Mycobacterium tuberculose e avium como terapia alternativa, só que ele não tem atividade contra isolados produtores de metalo beta-lactamase. Então, vários artigos vão mostrando isso. Nem a Cinetobacter, nem Staphylococcus, nem Enterococcus. Então, o grande objetivo dele são os produtores de SBL, especialmente as Klebsielas. Aqui é um estudo que mostra uma comparação entre ceftazidima avibactam e colistina, tá? Que eles mostram que, com relação à infecção de corrente sanguínea, com ceftazidima avibactam a atividade foi menor, a terapia combinada, a atividade também foi menor,
mostrando que era em enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Então, nessa situação aqui, ainda é melhor usar colistina do que a ceftazidima tazobactam. Só mostrando isso aqui. Então, não usar se for resistente a carbapenêmico, porque pode ver a presença de metalo-beta-lactamase que vai complicar aí a nossa situação. Essa experiência aqui, então, eles estão tentando usar a Klebsiella, aliás, ceftazidima bactam, em outras bactérias que não somente a Klebsiella. E mostraram o seguinte, isso aqui ficou em inglês ainda, para infecções causadas por gram-negativos resistentes, outros que não a sua Klebsiella, o sucesso clínico e microbiológico para pacientes tratados com ceftazidima bactam foi similar àqueles que foram tratados só por Klebsiella. O que quer dizer? Quer dizer que a ceftazidima bactam pode ser usado também para outras bactérias que não somente a Klebsiella. Então, em infecções graves, complicadas, primeiro por Klebsiella, depois por Pseudomonas também, a gente pode usar ceftazidima bactam com sucesso. Qual seria o horizonte, então, para essas drogas? Só falando aqui um detalhe. Por exemplo, esses estudos, esse primeiro aí, esse de Multidrug Resistant Infections, ele falou da falência do ceftazidima bactam em pacientes renais crônicos dialíticos. Ou seja, será que a dose que a gente usa em pacientes renais crônicos é suficiente? Ou ele é dialisável, ou tem que ser uma dose igual, como se aconteceu na polimixina, que a gente usava primeiro, diminuir a dose em pacientes renais, depois se entendeu que tinha que ser a mesma dose sempre. Então a gente vai ter que ter estudos adicionais para saber se em pacientes renais crônicos dialíticos é a mesma coisa. Esse segundo caso, o segundo estudo aí, ele também falou sobre isso, mas disse também da falência no pacientes renais crônicos e a resistência que ocorreu em 8% dos pacientes nesse estudo. Todos os dois estudos falam o seguinte, que é muito complicado a conclusão porque a gente acaba usando essa ceftazidima bactam quando o paciente já está muito grave, já usou uma série de outros antibióticos e o paciente às vezes tem falência ou um desfecho de óbito por causa de complicações outras e não exatamente por uma falência, uma falha do antibiótico, né? Então a gente supõe que deve ser usado o antibiótico mais precocemente. Quando for uma infecção complicada por uma bactéria resistente, a gente tem que começar o antibiótico precocemente e não deixar o paciente ficar grave para só então começar a usar o antibiótico. Então, esse estudo eu achei sensacional, um estudo que mostrou in vitro, tá? Pena que é in vitro, mas eu acho que é uma esperança a mais, que ele pergunta assim, será que a ceftazidima bactam e a Aztreonam, eles dois juntos, eles podem melhorar a sensibilidade das bactérias, ou seja, eles podem suplantar a resistência do beta-lactame conferida por metalo-beta-lactamase? Então, esse estudo ele fez o seguinte, aqui é a placa in vitro. Essa bactéria resistente à ceftazidima, que não abriu para nada, resistente ao Aztreonam, também não abriu para nada, e que com ceftazidima bactam ele aumentou aqui a sensibilidade, e quando associou ao Aztreonam, aumentou mais ainda. Então, eles concluem o seguinte, primeiro, a combinação de Aztreonam e ceftazidima bactam foi eficaz em cepa de enterobactérias multiresistentes produtoras de metalo, beta-lactamase, era uma bactéria produtora de metalo. O avibactam preveniu a hidrólise tanto da ceftazidima quanto do Aztreonam. Então, embora a avibactam não consiga restaurar a sensibilidade das cepas produtoras, o Aztreonam não é sensível à hidrólise pelas beta-lactamases. Então, o que acontece é aquilo que eu já comentei antes. O tazobactam vai lá e ele bloqueia a beta-lactamase e o Aztreonam ele vai cuidar da metalo e vai ativar mais a ação da ceftazidima. Então, parece que é muito promissor a associação de ceftazidima bactam com Aztreonam. Com outros antibióticos, com certeza, eu vou mostrar isso também para frente. Mas com Aztreonam parece que vai ser um futuro, tá? Existe aí o meropenem vaborbactam, que ele foi aprovado em 2017 para infecções urinárias complicadas em indivíduos com pelo menos 18 anos. E é estável contra KP6 também. Não tem atividade contra a oxa, metalo-beta-lactamase e pode não ter atividade também contra enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos. O nome dele é Vabomer. Muito bem. Esse estudo, aí eu vou botar alguns estudos que eu achei muito interessantes. Esse aqui, ele fala quais são as implicações práticas do tratamento com os novos agentes. Fala o seguinte, olha, os médicos devem estar cientes dos desafios em usar ceftazidima bactam e meropenem vaborbactam. Infectologistas e time de stewardship têm papel importante para garantir o uso apropriado desses antibióticos.
Porque o uso da ceftazidima avibactam e do meropenem valprorbactam na prática clínica requer altos níveis de stewardship. Isso é só para dizer que aqui no hospital, como a gente faz isso muito bem feito, a gente tem o mérito de poder usar, eu acho, a ceftazidima avibactam. A gente é preciso ter cuidado para evitar o superuso desses agentes. Porque senão, se a gente começar a usar para qualquer infecção por Klebsiella ou qualquer infecção por Pseudomonas, a gente vai acabar superusando e já existem casos de resistência a deles. Esse artigo aqui, muito interessante, ele fala da segurança e eficácia da ceftazidima avibactam no tratamento de infecções bacterianas. Ele comparou ceftazidima com carbapenêmicos e com colistina, em resumo, eu vou botar no final o estado da arte, né, como está a situação atual. A colistina, lá nos Estados Unidos, para que agente polimixina B, continua em alta para essas bactérias resistentes a carbapenêmicos. Ceftazidima avibactam mostrou uma resposta clínica comparável e a erradicação bacteriana não inferior a carbapenêmicos. A gente não pode usar nesses estudos clínicos superior, mas não inferioridade, né? Então, nos estudos de não inferioridade, a ceftazidima avibactam se mostrou não inferior a carbapenêmicos. Não houve diferença na mortalidade nem advento adverso. Ceftazidima avibactam melhorou a resposta clínica e diminuiu a mortalidade em pacientes infectados com enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Melhorou a cura clínica de infecção de corrente sanguínea e a eficácia e segurança é comparável aos carbapenêmicos. O que quer dizer que esse agente deve ser um potente agente de muita força para tratar pacientes com infecções sérias por gram-negativos. Então, a gente tem que usar em pacientes com infecções sérias e usar assim que possível, precocemente, tá? Esses dois aqui são pessoas muito respeitadas na infectologia. Ele diz o seguinte, que a ceftazidima avibactam é ativo contra enterobactérias produtora Klebsiella, a gente já viu isso. Ele tem benefício em relação a outros agentes, mas a resistência é uma preocupação. Novas drogas contra metalo, tipo meropenem e valprorbactam, estão em diferentes estágios de desenvolvimento. Ceftazidima avibactam e merovalprorbactam parecem estar destinados a ser a coluna dorsal da terapia contra bactérias multiresistentes. Esse artigo foi aqui de 2018 e é assim de muita credibilidade. A gente não deve usar como terapia empírica, jamais. A associação de ceftazidima avibactam requer mais estudos, ou seja, associar ceftazidima avibactam com outras drogas, em caso de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. E a polimixina aqui, ó, ainda é uma opção importante, onde as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos produtor de metalo predominam, porque a ceftazidima avibactam e meropenem são ineficazes nesse caso, tá? Então, só confirmando aqui, isso aqui foi também um outro artigo que saiu agora em 2020 já aqui, ó. E que ele diz o seguinte, que nessa era da multiresistência, tigecyclina, colistina e ceftazidima avibactam são os antibióticos mais eficazes contra a Klebsiella pneumônica carbapenemase e oxacilinase, os produtores, né? Entre as enterobactérias isoladas implicadas tanto em pneumonia associada à ventilação como não associada. Então, esses três antibióticos, em resumo, estão atualmente com a bola toda, quer dizer que eles estão muito bem ainda na fita. Então, tigecyclina em associação, colistina em associação e ceftazidima avibactam em associação, inclusive, para bactérias resistentes a carbapenêmicos. Se for usar contra a Klebsiella, multi-R mais sensível a carbapenêmicos, ele tem que ser usado isoladamente, tá? Mas quando for contra bactérias resistentes a carbapenêmicos, pode usar o ceftazidima avibactam, mas sempre em associação. No caso aqui, sugerem que seja com tigecyclina ou com colistina, tá? A combinação de antibióticos são recomendadas no tratamento de drogas multiresistentes ou pan-resistentes, Pseudomonas ou Acinetobacter, e algumas populações especiais precisam de cursos prolongados de 7 dias ou mais. 7 dias é curso prolongado, certo? Então, alguns pacientes precisam de 7 dias ou mais, ou uma combinação, um regime de combinação de antibióticos. Ok. O estado da arte, então, como eu estava falando, o que está de mais atual e em resumo disso tudo. Ceftazidima avibactam e meropenem valprorbactam serão a espinha dorsal. No momento, é o que está mostrando a literatura médica. São ativos contra gram-negativos produtora de beta-lactamase, exceto o metalo. Já existe resistência comprovada em alguns locais, claro, isso é esperado,
Não se conhece a dose ideal em pacientes renais crônicos. Ceftazidime avibactam não é inferior a beta-lactâmicos para o tratamento de SBL. Colistina e carbapenêmicos continuam a opção de tratamento em caso de metalo. Necessitam alto nível de stewardship e não usar em pacientes com infecções por Acinetobacter. Okay? Isso é o que é de mais novo. Aqui são outros antibióticos que estão em pesquisa, né? O cefderocol, fosfomicina. Fosfomicina, um antibiótico antigo que existe ainda para tratamento de infecções urinárias em pó, por via oral, mas está saindo agora para usar por via endovenosa, né? É uma promessa muito grande. Aliás, eu ouvi falar isso muito, mas nunca aconteceu. Lefamulin, delafloxacina, plazomicina, mais alguns aqui. Outra vez eu falei que isso aí era bom para chamar os animais de estimação com esses nomes, né? Iclapin, Helebactam e Evaraceclina. Era isso aí. Obrigada.